Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Elias, da disciplina de História. Nós iremos falar sobre o processo de independência do Brasil. Falamos em processo porque não acreditamos, alguns historiadores também não acreditam, que o Brasil se transformou independente em apenas um único dia, em 7 de setembro de 1822. Claro, isso aconteceu, isso marcou, mas não foi apenas nesse dia. Existiu todo um processo. É por isso que tratamos, a partir de agora, um processo de independência até chegar no marco maior, a independência do Brasil, ok? Vamos entender agora? Vejam só, para iniciar, é importante lembrar que a família real portuguesa veio para o Brasil. A família, toda a corte, veio para o Rio de Janeiro em 1808, fugindo das tropas de Napoleão. Vejam só, fugindo das tropas de Napoleão. Vamos entender? Veja só, Napoleão Bonaparte, certo? Ele tentou, né, uma tentativa de bloquear, em termos econômicos, a Inglaterra. Vejam só, a Inglaterra era a maior inimiga de Napoleão Bonaparte nessa época. Mas Portugal, vamos observar aqui, Portugal tinha uma relação muito intensa, uma relação comercial muito intensa com a Inglaterra. Então o que acontece? Vamos entender. Se Portugal ficasse do lado da Inglaterra, e estava descumprindo o bloqueio continental, estava contra Napoleão Bonaparte. Claro, é evidente que não era interessante isso para Portugal. Mas se ficasse ao lado de Napoleão Bonaparte, certo? Perdia o comércio lucrativo com a Inglaterra. Qual foi a situação? Qual foi a solução? Foi justamente fugir para o Brasil, certo? Esse acordo que eu falei para vocês de Portugal e os ingleses, era claro e evidente que era muito lucrativo, sobretudo para os ingleses, porque os ingleses vendiam os produtos industrializados para Portugal e Portugal vendia os vinhos. Claro, era muito mais lucro para os ingleses, ok? Mas vamos lá a esse processo, continuando esse processo de independência. Bem, Dom João VI percebeu, né, já se passaram aí alguns tempos, né, se passaram 12 anos, isso em 1820, Napoleão Bonaparte, né, perde o seu poder. Então o que acontece? É hora de Dom João VI voltar. Dom João VI voltar. Mas Dom João não quer voltar porque ele gosta aqui do Rio de Janeiro, né? Ele se sentiu em casa, com o clima, as pessoas acolhedoras. E Dom João VI, o rei de Portugal, não pretende voltar para Portugal. Tendo em vista que agora ele estava em território e desse território brasileiro ele podia comercializar com qualquer outra nação, não só com a Inglaterra, com várias nações. Bem, pessoal, vamos entender esse processo de independência. Já em 1820, se Portugal pode comercializar, vender seus produtos a qualquer outra nação, isso já é o início de independência, porque já rompe com o pacto colonial que anteriormente Portugal só podia vender ao Brasil, o Brasil só podia vender a Portugal, né? Aliás, o Brasil só podia vender e comprar a Portugal. Essa relação de domínio, de monopólio era total, certo? Então essa abertura, né, que o Brasil agora pode ser mais livre com a presença de Dom João VI aqui, isso foi evidente. E sem contar que Dom João VI não pretende voltar para Portugal e declara o Reino Unido, Brasil e Portugal, né, fica em um único reino, Portugal, Brasil e Algarves, Reino Unido de Portugal. O Brasil passa a ser unido a Portugal, ok? Vocês estão entendendo? Vejam só, mas infelizmente lá em Portugal estava sim acontecendo a Revolução do Porto. O que é isso? Vamos entender o porquê Dom João VI volta para Portugal. Napoleão Bonaparte ele cai em 1815. Ele fica fraco, certo? E aí essas potências, esses reinos que Napoleão Bonaparte tinha absorvido, né, tinha dominado, agora precisa de um novo governante, ou então o retorno de alguns que fugiram, né, das tropas de Napoleão, que foi o caso de Dom João VI. Então ele pretende voltar, porque lá em Portugal muitas pessoas queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. O Brasil queria voltar, algumas pessoas lá de Portugal queriam que o Brasil retornasse a ser colônia de Portugal. E Dom João VI não achava isso interessante. O que é que acontece? Acontece que Dom João VI volta para assumir o seu trono em Portugal, já que Dom Napoleão Bonaparte, né, já não tinha o seu poder, volta, assume o seu trono em Portugal, Dom João VI,
e não quer perder também o reino daqui, essa colônia tão rica, lucrativa que ele tanto gostou. Então o que acontece? Essa imagem aí está retratando a volta de Dom João VI para Portugal, assumir de novo seu trono. Mas ele, para garantir, repito, ele deixa aqui o príncipe regente, certo? Pedro, Dom Pedro, o príncipe regente. Com essa atitude, Portugal garante o trono de Portugal, lá na volta de Dom João, e garante também o trono aqui do Brasil. Então isso aí já caracteriza uma certa liberdade, uma certa autonomia e uma certa independência, tendo em vista que agora o Brasil passa a ser governado por um príncipe regente, Dom Pedro, ok? Então vamos entender. Dom Pedro foi um cara muito desorganizado, foi uma pessoa que deixou marca na história política do Brasil, mas tinha uma certa... as pessoas gostavam, né, da forma dele governar, de certa forma teve o apoio de um grande homem, né, José Bonifácio, daqui logo mais eu converso sobre ele, mas não era tanto articulador político e faziam muitas besteiras, né? Suas aventuras amorosas, sua falta de experiência de governar, certo? Mas o povo gostou de Portugal, de Dom Pedro I, o povo gostou. Mas, de certa forma, o Brasil aqui se mudava muito e para melhor, né? As pessoas aceitavam Dom Pedro, aceitava demais até. Isso incomodava lá, né, já que estava acontecendo a Revolução do Porto, e uma das prerrogativas era as pessoas lá em Portugal queria de fato que Dom Pedro voltasse para Portugal e que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, certo? Veja só, então o Brasil estava com os pés já propriamente dito estava nesse processo, encaminhando para o processo de independência. O que acontece? Dom João disse, não, Pedro, tu fica aí, não precisas vir para cá, tu ficas aí. Então, atendendo os anseios tanto de Dom João VI quanto de uma grande parte da população, Dom Pedro I decide ficar no Brasil e continuar esse processo de independência, nessa luta pela independência, por essa liberdade. Então ele diz, né, a pedido do povo também, que quer que ele fique, ele fala, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E aí Dom Pedro I fica aqui no Brasil, governa, né, de certa forma, conciliando altos e baixos, né, lidando com conflitos, São Paulo, Minas Gerais, em Brasil alguns conflitos e de certa forma insatisfeitos, uns querendo que o Brasil volte a ser colônia de Portugal, um grupo aqui no Brasil mesmo, querendo que o Brasil volte a ser colônia de Portugal, e outros querendo de fato a independência do Brasil, certo? Mas Dom Pedro segue nesse caminho, certo? E aí era quase que inevitável a independência do Brasil, tendo em vista que a cada dia que se passava o Brasil ficava mais livre, né? Adquiria mais adeptos à independência do Brasil. E para isso, Dom Pedro contou com duas pessoas importantíssimas, né? A imperatriz, princesa Leopoldina, a sua esposa, e o grande mentor, também um grande mentor, José Bonifácio, seu grande amigo intelectual, que ajudou nas decisões mais complicadas de Dom Pedro I, tendo em vista que Dom Pedro não era um homem muito articulador. Então foi José Bonifácio e Leopoldina que articularam essa independência inevitável, certo? Então, mesmo com todas as revoltas que aconteciam em cada lugar do Brasil, Dom Pedro até se mostrou um pouco, com o apoio de José Bonifácio, sim, conseguir amenizar esses conflitos. Mas tem uma hora que a situação vai ficar insustentável. Mas, retomando aqui esse processo de independência, a princesa Leopoldina, junto com José Bonifácio, estavam na cidade do Rio de Janeiro, e Dom Pedro I tinha saído para São Paulo para amenizar algumas insatisfações dos paulistas. E quando estava lá no São Paulo, né, às margens do Riacho Ipiranga, recebeu uma carta enviada por José Bonifácio, dizendo que
José Bonifácio tinha recebido um documento dizendo que Dom Pedro tinha que voltar para Portugal com urgência e o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Mas o povo queria, né, José Bonifácio, né, imaginava e tinha a certeza daquilo que estava por vir, que era a independência, era inevitável, certo? Enviou essa carta para Dom Pedro I, que estava em São Paulo, e quando Dom Pedro I leu, né, a carta dizia coisas parecidas, né? O Dom Pedro voltava para Portugal e para que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. O Brasil já estava grande, a passos largos dessa independência. Então disse que o Dom Pedro volta para Portugal, ou então chegava ao ponto de as cortes portuguesas vir buscar os soldados, vir buscar Dom Pedro aqui de volta para Portugal, e de fato o Brasil voltar a ser colônia. Mas isso não era mais interessante para os brasileiros, sobretudo para Dom Pedro, que tinha gostado aqui, já tinha se adaptado, estava lidando com os conflitos da melhor forma possível. E aí Dom Pedro diz, não retorno, certo? E às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro dá aquele grito de independência, né? Que independência ou morte, certo? Então, para a gente entender, foi todo um processo, né? Foi todo um processo desde a família real chegar ao Brasil, né? Esses acordos, essa liberdade de comercializar, certo? Lembrando também que Dom Pedro outorgou a Constituição de 1824, que dava uma certa autonomia, uma certa liberdade à colônia portuguesa, e por fim, no dia 7 de setembro, marcou de fato a independência do Brasil, certo? Mas existiu todo esse processo, desde 1808 até 1822, que marca de fato em 7 de setembro de 1822 a independência do Brasil, ok? Espero ter ajudado, até mais e até breve.